Olá, caros amigos, muito boa noite, bem-vindos a mais um Goal In. E é caso para dizer que parece que a montanha pariu mesmo um rato, porque depois de uma jornada como a da semana passada, em que o Benfica conseguiu a liderança do campeonato, fruto do empate em casa do Sporting contra o Braga, inverteram-se os papéis e o Aroca foi à luz causar a grande surpresa da jornada. Verdade seja dita que agora, novamente, estão todos a olhar para o Sporting, que está a exéquio, com os mesmos números de pontos, no primeiro lugar, logo seguido pelo Benfica. O Sporting venceu no difícil campo do Santa Clara por 1-0. O Futebol Clube do Porto também despachou o Casa Pia, no sempre difícil campo dos Gansos. O Braga venceu por 4-1 e o Benfica, como referimos, empatou em casa com o Aroca. Mas vamos imediatamente às apresentações, porque isto hoje de certeza que vai ferver. E eu vou começar pelo Vitinho, que novamente, Vítor, está tudo a olhar para cima. Eu continuo naquela posição que eu tenho estado habituado a esta época, mas isso é uma coisa que vamos falar mais tarde. Para já desejo a todos os meus colegas de painel, e a ti também, uma boa noite, e lá para casa para vocês todos, uma boa noite, e assistam a este programa, que isto hoje promete que realmente, hoje é capaz de haver gente com azia e com melões. Bem, mas de melões ou sem melões eu vou ao Bruno. Bruninho, conta-me da tua história. Continuas no quarto lugar. Quarto lugar, está bom. Continua, mas agora, parece que há muita gente que está a apanhar canas agora. Parece que há muito. Boa noite a todos. Apanhar canas? Machado, boa noite para ti também. O Braga meteu 4 gols ao Aves, sólido no terceiro lugar. Já pisca o olho ao segundo? Não, ainda não, está longe, vai ser difícil. Vamos ver se conseguimos manter o quarto. De qualquer maneira, foi um bom resultado. Quarto uma boa não, noite a vocês. terceiro. Uma boa noite e boa noite a alguém que nos esteja a acompanhar. Mas o Braga vai ser difícil, mas penso que estou com muita esperança que vai ficar no terceiro lugar. Sporting Claro e o que Benfica sim, vão e perder agora 3 jogos. eu tenho que começar com o Cristiano Libório a dizer isto. Foi um autêntico mergulho aquele primeiro gol do Aroca. Estás de acordo comigo? Não, o gol não foi um mergulho, porque o gol foi marcado de penalti. A jogada do gol é que foi Um mergulho. um grande mergulho. Mas bem-vindos à jornada da palhaçada a todos. Boa noite aos meus colegas aqui do painel, boa noite a todos. E está-se bem. É uma coisa que eu gosto. E continuamos, ok? Pois é, caros amigos, vamos então abrir as hostilidades que isto hoje já viram. Promete a todos aqueles que nos acompanham aí em casa, como o Tomás Gonçalves, também o Vítor Nicolau, também o José Pacheco, também o Manuel Barroso, Maria Barroso e tantos outros. Por certo, estão à espera disto o Vítor Araújo. Nos Açores, o Sporting passou um teste de fogo. Eu vou-te dizer que, se calhar, dos últimos 6 jogos que faltavam, seria o mais difícil de todos para o Sporting. Esta vitória, este jogo, seria o mais difícil numa jogada em que o Sporting ia fora. Sei que é um jogo em que houve... O Sporting fez tudo por tudo para ganhar, sem dúvidas nenhumas. Houve vários remates à baliza, uma grande defesa do Santa Clara, do guarda-redes do Santa Clara. Houve uma bola à barra do Jóqueres. Houve um grande golo marcado pelo Catano, Gianni Catano, e o Sport cumpriu aquilo que ele queria. Agora, para começar, eu vou dizer que neste jogo, sinceramente, se a gente apurarmos as coisas bem, não havia razão deste árbitro, este senhor Cláudio, apitar este jogo do Sporting. Uma vez que o Sporting em Alvalade, com o Santa Clara, perdeu 1-0 com 2 penaltis não assinalados e que toda a gente, sportinguistas, benfiquistas, portistas e toda a comunicação social disse que realmente era verdade, e o Sr. Cláudio foi castigado e foi apitar um jogo da 2ª Divisão em que também começou a meter erros.
Por mim, não deveria ter apitado este jogo. Mas, pronto, apitou. Se calhar quis se redimir. Se me disserem assim, o Quaresma, não estejas a rir que eu ainda não comecei. Tens tempo de rir quando chegar ao Benfica. Fala o que estás a falar, não te preocupes. Pois, estás-te a rir. Quis Se o Quaresma fez penalti, talvez. Talvez. Mas segundo o árbitro, não fez. Se me perguntarem a mim, Vítor, achas que era penalti? Acho. Acho que era penalti. Mas eu sou honesto. Eu sou honesto. Até com o meu clube, eu sou muito honesto. Acho que era penalti. Acho que o árbitro não marcou. Acho que o mesmo árbitro se quis redimir daquilo que fez em Alvalade e não marcar os outros 2 penaltis. Por isso mesmo, não tinha categoria para apitar este jogo. A que é que se deve esta nomeação para ti? Esta nomeação deve-se, eu penso que é isso, penso exatamente isso. Agora vais lá, a nomeação deste árbitro, agora vais lá, vais ter redimir da asneira que tu fizeste em Alvalade e agora só demonstra isso. Só demonstra isso. Agora, em relação ao jogo, foi um jogo em que realmente o Santa Clara tem muito antijogo e procura muitas faltas, principalmente, ele procura muitas faltas e foi se calhar a equipa mais faltosa, com mais amarelos e tudo, foi o Santa Clara. Onde qualquer coisa se agarravam à cara, estavam sempre à espera de pôr um jogador do Sporting ou com o amarelo ou com uma expulsão, ou não, porque os jogadores não foram, fizeram mesmo um antijogo e procuraram sempre faltas sobre o Sporting. Não, fizeram sempre isso. E realmente o Sporting aguentou-se, conseguiu sair de lá com uma vitória de 1-0. Não foi um grande jogo, não foi um grande resultado, mas foi o suficiente para o Sporting ganhar os 3 pontos, conquistar outra vez o primeiro lugar, estar à frente e conseguir tentar levar até ao final da época e ser bicampeão. Gostaste da atitude dos jogadores do Sporting depois de serem complacentes no jogo anterior, na parte final, no empate contra o Braga, não procurar um segundo golo? Como é que viste a atitude dos jogadores, mais a mais com a polémica que envolveu o treinador e Arthur? Não, a atitude dos jogadores, os jogadores do Sporting têm tido, aliás, em todos os jogos eles têm tido uma atitude muito boa, uma atitude de agradecimento, sempre à claque. Eles perdem, ganham ou empatam, têm sempre uma atitude muito boa em frente aos apoiantes do Sporting, aos sócios e não sócios, apoiantes, fãs que estão nos estádios a assistir. Eles tiveram uma atitude muito boa e eu penso que eles vão continuar a ter e penso que eles, embora o Sporting esteja com uma equipa um bocadinho reduzida em relação àquilo como começou o campeonato, mas estes jogadores têm feito das tripas de coração, como se costuma dizer, para conseguir levar o Sporting a bom porto e conseguir levar o Sporting até à final e tentar ser campeão, ser bicampeão, que é isso que é o mais importante. Pote regressou à equipa, são bons sinais para o Sporting nesta reta final cheia de finais. Sim, claro. O Pote é um jogador muito importante na equipa, é um jogador muito bom. Eu penso que na equipa do Sporting é muito importante, em qualquer equipa que ele jogasse é muito importante, porque é um bom jogador, da maneira como ele joga, e é muito importante. Só que entrou e com calma e devagarinho, despacito, porque ele não pode chegar de uma lesão que já vai com 5 meses, não pode chegar ali e fazer 90 ou 40 ou 50 minutos ou 30 ou 25. Ele entrou devagarinho, entrou nos últimos 5 minutos do jogo, praticamente jogou 10 minutos. Acho que ele é muito importante para isso. Foi muito importante. Viu-se a vontade dele, entrou com fome de jogar a bola. Atenção, fome de jogar a bola. Não é fome de mais nada de marcar gols. Não. Ele entrou com fome de jogar a bola, entrou com uma atitude muito importante para ele e para o Sporting, da maneira como ele entrou, a tentar dar o melhor possível e a tentar mostrar que realmente já está a 100% e que pode ajudar o Sporting. É muito importante. Depois disso, ele mais tarde até explicou, numa conferência que ainda não está, não foi numa conferência de imprensa, mas ele disse que realmente o problema da lesão dele, ele foi o culpado mesmo, ele próprio. E é aí que eu quero ir, mas já agora, pessoal aí em casa, façam o share da nossa página, aproveitem e ponham o like lá também, para que possam acompanhar também outros programas
que temos ao vosso dispor. Rui Silva, boa noite. Nuno Pinheiro, boa noite também para ti. Também o João Pinho, o Alfredo Rebimbas, o Fernando Araújo. É bom ver-te por cá. Também um forte abraço ao Vítor Belo, também ao José António Gomes. Vítor, voltando a esse comentário, meia culpa de Pote em alta competição. Erros desses podem-se pagar caro, ainda não se sabe muito bem. Pote disse que a culpa do prolongamento da lesão é dele. Pois, ele foi no jogo contra o Braga, segundo ele diz, que ele disse ao treinador que estava operacional para entrar, e segundo ele diz que não estava. E foi aí que teve a queda principal da lesão que ele teve, e acho que se ele assumiu meia culpa, eu acho que ele está a ser honesto. Eu penso que sim. Eu penso que não há nada, não há outras causas que possam dizer que isto, aquilo ou aquilo outro. Ele está lesionado, assim como há mais lesionados no Sporting, mas ele assume que a culpa foi dele, porque ele disse ao treinador: podes contar comigo para entrar. E quando ele disse mesmo que não estava em condições de entrar. Voltando ao jogo contra o Santa Clara, o Sporting vê um segundo golo anulado. O árbitro esteve bem nessa decisão? Não foi o árbitro, foi o vídeo-árbitro. Foi o vídeo-árbitro que assinalou. Nós temos que, às vezes temos que confiar no VAR, outras vezes não confiamos, outras vezes confiamos no árbitro, outras vezes não confiamos. Uma coisa é certa, se as linhas estiverem certinhas, como se viu, o golo é anulado. Acho que foi por 13 centímetros. Por isso, eu já vi, estava com a cabeça mais à frente, não interessa, foi anulado. Eu já vi serem golos anulados por 3 centímetros e por 2 centímetros. Por isso este também acho bem, foi bem anulado. Se estiver tudo legal, as linhas estiverem legais, é bem anulado. E agora, o que é que o Sporting aspira daqui para a frente? A aspiração do Sporting é aquilo que todos nós sportinguistas esperamos. A aspiração do Sporting é realmente nós lutarmos contra tudo e contra todos. Só dependemos de nós, e o que é muito importante... O que é muito importante é que faltam 5 jogos e nesses 5 jogos precisamos de 4 vitórias e um empate. Esses 5 jogos são 4 vitórias que nós temos e um empate. Só um empate no Benfica, na Luz, e já dá o título ao Sporting. Deixa-me, antes de abrir para o painel, só fazer esta pergunta. O jogo da Luz é um exemplo claro, todas as equipas estão a lutar pelo maior número de pontos. Não há jogos fáceis. Teoricamente o Sporting pode ter um campeonato mais acessível, eu não diria mais fácil. Acreditas que cada jogo será mesmo uma final? A mentalidade dos jogadores do Sporting está sincronizada no objetivo? Eu penso que sim, eu penso que são os próprios jogadores que estão mentalizados para isso. Inclusive até o Iocas disse que não queria sair do Sporting sem ser bicampeão. Por isso, a mentalização dos jogadores é essa. Quando disseram, sai em janeiro, não sei quantos, então o clube de volta dele disse, não, eu quero continuar no Sport, quero ser bicampeão e depois vou sair. Eu acho que a mentalidade dos jogadores é exatamente, estamos a falar dos jogadores do Sporting, mas acredito que a mentalidade dos jogadores do Benfica é exatamente igual. Todos eles querem chegar ao final e serem campeões. Agora, uma coisa é certa, como se costuma dizer num termo mais calão, quem tem unhas toca a guitarra, quando chegarem ao final vamos ver quem é que ganha. Bruninho, vou imediatamente para ti. O Sporting, esta nomeação, o jogo, traz dúvidas ao Campeonato Português? Sim, muitas. Para já, eu acho que há uns anos atrás havia uma regra, um árbitro que apitava um jogo na primeira volta não pode apitar o mesmo jogo na segunda volta. Não sei se a regra foi mudada, mas eu acho que foi assim. Não estou a compreender como o árbitro, que o Vítor falou, e bem, porque é que ele foi nomeado para esse jogo? Não faz muito sentido. E, se calhar, ficou um bocadinho por baixo da influência da última exibição do árbitro em Alvalade. Agora, nesse jogo, o Vítor já falou, e bem, houve penalti. Eu acho que o Sporting foi beneficiado em termos de penalti. Agora, de resto, eu acho... Mas houve penalti ou não houve penalti?
Porque se é beneficiado, Não, é penalti. Porque então a não bola... é beneficiado, é a lei do jogo. Atenção, se essa Já falta, não sei. se essa jogada fosse no meio campo, não há dúvidas nenhumas que assinalavam falta. Agora foi da grande área e não assinalavam falta porque Mas não isso é uma quis. incongruência, ou é ou não é. Portanto, Não, mas é se falta. É falta? Claro que é. Então, o defesa não toca na bola, toca no jogador, tenta ir por cima do Mas não jogador. toca da maneira como o jogador se mandou para o chão, também. Não, mas ele põe abaixo, Vítor, é penalti. Não, mas espera aí, eu também, Claro. eu também não disse que não era. Ok, não. Eu ok. disse que não era. Não, mas é penalti, pronto. Não foi assinalado, não sei se o VAR recomendou, não recomendou, se recomendou e o árbitro não quis apitar, já é outro problema. Não recomendou que se o VAR recomendasse, ele tinha que ir ver. Ele tinha que ir ver e não foi ver. É por isso que é preciso saber Há uma o coisa se que é muito passa. importante, que eu disse aqui desde o início, desde o princípio, quando eu comecei a falar, que é uma coisa que é importante. Para mim, também é penalti e não foi marcado. Por isso, só quero que os outros, quando for à altura deles e que vejam que não seja um penalti, falem exatamente a mesma coisa. Tudo bem. Agora, o Santa Clara jogou bem. Temos de dar muito mérito ao Santa Clara. Por isso está em quinto lugar, não é? Ei, e com uma equipa de tostões e está a fazer um grande E a jogar em campeonato. casa. Ok, mas o Vasco Matos, para mim, preparou muito bem o Santa Clara, anulou o Sporting e frustrou o Sporting muito. Eu acho que ofensivamente o Santa Clara não conseguiu ser... Exponenciar o seu futebol. E o Sporting anulou. Mas também houve uma grande defesa do guarda-redes de Santa Clara, daquele livro. Sim, direto. claro. Ei, Pronto, mas é mérito do guarda-redes, é mérito de Santa Clara. Ele está lá para Está isso. lá para isso, exatamente. ok? Não Mas quer dizer que o Sport não tentasse. Na minha opinião, foi um bom jogo. Foi no detalhe, que é um lance, se calhar, e podia ter falhado o penalti. Eu tenho que ir voltar a ti, antes de ir ao Braga e ao Libório. Padres, Esverdeados. Só se for O gordinho. Cláudio. Esverdeados. Libório, Cláudio. O Varandas não mandou o comunicado. Libório, Devia ter a mandado. tua análise ao jogo, o Sporting é beneficiado por esta nomeação do Conselho de Arbitragem? Ok, primeiro vou à análise do jogo. Se nós olharmos à estatística e ao que foi criado a umas equipas, quem não queria perder e quem queria ganhar, podemos dizer que, de acordo com os números, que o Sporting seria o justo vencedor, pelo que fez, até porque teve mais remates à baliza e criou mais oportunidades. Mas nós sabemos que quando a equipa joga contra o Benfica, Sporting e Porto, a tática de jogo é sempre outra, jogar mais no contra-ataque, esperar mais por um erro. Quando muitos sites de futebol, não necessariamente os portugueses, dão como o melhor jogador do jogo o Rui Silva, o guarda-redes do Sporting, também pode realçar a baixa qualidade que o Sporting conseguiu fazer Exponenciar o seu futebol ofensivo. no jogo. Portanto, quando um guarda-redes recebe o melhor jogador em muitos sites e fez uma defesa, que foi o que o Rui Silva fez, fez só uma defesa, o Santa Clara só fez um remate. Exatamente. O Salvador fez um e o... E não sei onde estamos a dizer que o Sporting foi mais polivalente do que o Santa Clara. Foi anulado. O O Santa Clara anulou bem o sim, Sporting. anulou, sim, jogou da maneira que ele joga. Muito faltoso também. Muito. Eu acho que Muito faltoso. a maior nota positiva que podemos tirar deste jogo, em termos de sermos portugueses e queremos sempre o melhor para todos os jogadores, é a vinda do Pote, que entrou com muita energia. E eu, não sendo benfiquista, mas sendo português, sempre achei que ele fosse um jogador que podia dar muito à seleção. Foi bom ele ter entrado no jogo. Mas, verdade seja dita, aquela suposta não falta, não ter ido ao VAR e o VAR não pedir ao árbitro para rever, o facto de este árbitro ter sido nomeado para este jogo, e o Vítor está a dizer para se redimir. Redimir como? Se fez outro erro, o que é que ele redimiu? Não, redimiu-se no jogo que fez em Alvalade. Vamos dar O que esse é que ele exemplo. se redimiu? A palhaçada que ele fez no jogo, fez uma palhaçada nesta. Espera aí, ele fez Porque duas aquilo foi- palhaçadas em Alvalade. Não me interessa quantas palhaçadas fez. Esta palhaçada foi aos 11 minutos. Não quer dizer que seja gol. O Bruno, por acaso, até falou bem, eu ia dizer isso. Pois. Mas a palhaçada que ele fez aqui podia dar um cartão amarelo ao Quaresma. Ou não, porque ele também podia não dar. E depois ele também não sabia como é que o jogo correria. Mas o Quaresma levou um amarelo aos 56. E se já tivesse outro amarelo?
era o Sporting que ficava com um jogador a menos. Viu-se que o Sporting estava Se vamos nervoso. falar em amarelos, quando chegar à tua equipa, Viu-se- vamos falar em amarelos. Tem calma que tu, quando falaste, ninguém te interrompeu. Já me Ok, interrompeste não te 3 estou a vezes. interromper. Já me interrompeste 3, deves estar muito alterado hoje. Não, Mas alterado estás tu. o Sporting, aquele penalti não ser... Até, pronto, o árbitro até podia acontecer a mesma palhaçada que aconteceu no jogo do Benfica. Mas o VAR podia ter mandado rever. Ele que fosse rever e dizia que não era. Pelo menos assim as culpas ficavam só nele, no campo. Agora, por amor de Deus, jogado em câmara lenta, eu vejo os jogos, já aqui mencionei que não vejo jogos em canais portugueses, porque aquilo é uma palhaçada, é outra palhaçada de comentadores, mas é ridículo, porque se ele marcasse o golo aos 11 minutos, o jogo era outro. Se não marcasse, pronto, podia ser outro, até podia que o Sporting acordasse mais cedo. Ele acordou também com tempo ainda. Mas podia ser que o Sporting acordasse e até ampliasse o resultado. Mas outra reflexão do nervosismo total do Sporting e do Santa Clara, neste caso também, foi no fim do jogo. Porque houve uma chuva de cartões. O Arder, com tantas críticas com o treinador, que o treinador também falou dele, que ele tem que se provar, que não tem calma, que agora já não vai jogar 2 jogos. Já fica mais calminho agora. Já saiu? É 2 jogos? Levou vermelho. Então, vou vermelho direto é quantos jogos? Não sei. Depende do relatório. Depende, não houve, já saiu. Vai ser 2 pelo menos. Vermelho Não, direto. pode ser só um. Pode ser um. Pode ser só mas um. Consoante aquilo que o árbitro O Santa escrever. Clara também houve um jogador expulso e houve outros amarelos dados. Até quem é que provocou isso? Não foi Santa é Clara? uma reflexão o do Libório continuar. nervosismo do jogo. O Sporting fica de parabéns para todos os sportinguistas, por mim não, porque este jogo foi claramente afetado por uma 99,99999% de falta que dava penalti e que podia ditar um jogo diferente. Okay? E onde um jogador, se o jogo tivesse corrido, agora vamos olhar ao esquema do jogo, podia ter levado um segundo amarelo. Tudo depende do Benfica também, o Vitória disse que tudo depende dele, mas se tudo ficar assim e tudo depende do Benfica. Se o É um Benfica campeonato ganha, até ao fim bem sim, se o disputado. Benfica ganha em casa, o Sporting também não é campeão, portanto também depende dos... Por enquanto, depende dos dois. Concordo com o Vítor, acho que este jogo, em teoria, seria o jogo mais difícil para o Sporting. Porque é de realçar que o jogo com o Guimarães do Sporting acho que é o último e o Sporting já pode entrar nesse jogo com o jogo a não interessar. Deixa-me trazer o Machado para a equação. Machado, o Sporting começa nervoso, foi uma semana atribulada, o querer da equipa sobrepôs-se. Achas que esta nomeação não só condicionou, mas aumentou o nervosismo de parte a parte das equipas? A nomeação do árbitro? A nomeação do árbitro são opções que para mim foi uma opção mal feita, porque realmente ele tinha arbitrado o primeiro jogo em Alvalade e tinha feito pelo menos 2 penaltis que houveram a favor do Sporting e não marcou. E é evidente que o árbitro ia entrar neste jogo já um pouco incondicionado, nervoso, porque foi o mesmo jogo, as duas mesmas equipas, e não parece, mas tem sempre um bocado de influência. E tanto é que veio-se logo a refletir logo ao princípio do jogo, 11 minutos, aquela falta que é penalti. Não vale a pena jantarmos aqui com muitas histórias. É uma falta para penalti, é uma joelhada na coxa do adversário do Santa Clara, ali dentro da área. Não há dúvidas que tinha que ser um penalti ali marcado. O árbitro erra, o vídeo-árbitro erra muito mais. Porque o vídeo-árbitro tem a possibilidade lá no VAR de ver as imagens ao pormenor e chamava o árbitro e aí tirava as dúvidas. E como alguém disse aqui muito bem, porque o árbitro, mesmo que não tivesse a certeza, aquela certeza absoluta, não é? Que era penalti para a opinião dele, o vídeo-árbitro chamava e dizia, olha, que há aqui uma dúvida. Ok, ele ia lá e era mesmo ele o responsável. E depois podia dizer que não. O árbitro é que tem que ser sempre a última opinião é sempre do árbitro, ele é que é o responsável, mesmo para haver devido ao árbitro, como diz o protocolo, embora quando o vídeo-árbitro chama sempre é uma falta óbvia que é para chamar e não sei quantos, mas isso para mim também pouco me diz, porque acho, e muito bem, que quem tem que decidir é o árbitro, só que tem que ter a oportunidade de ver
não só aquilo direto, porque muitas vezes passa um jogador à frente e naquele momento não vê exatamente como foi a falta, não é? Pode acontecer, fica aquela dúvida. O vídeo árbitro mostra as imagens, ele nas imagens já vai ver realmente o que é que se passou ao pormenor, né? Vê ao pormenor e aí ele depois analisa sim ou não. E acho que por isso é que eu dou muito valor ao VAR, acho que é muito importante termos o VAR, acho que é muito, pelo menos fora de jogo, é das coisas mais importantes que temos. E depois, nesta discussão de penaltis, as opiniões depois de cada um e inclusive os árbitros é que têm que decidir essas coisas das faltas. Houve muita virilidade por parte... Foi bastante viril, foi um jogo bastante com faltas, foi um bocadinho bastante faltoso. agressivo. O jogo em si não foi um grande jogo, não é por acaso que o Santa Clara só faz um remate enquadrado. O Sporting só faz 4 remates. O Sporting, uma equipa daquelas, só faz 4 remates enquadrados. Não havia muito espaço. O Santa Clara fez 10 remates. Tapou muito espaço. Fez 10 remates o Santa Clara e o Sporting só fez 7 remates. O Sporting, uma equipa daquelas que é uma equipa que joga sempre, que joga bastante no ataque, balanceados no ataque, ao fim do jogo só com 7 remates. 7 remates, 4 enquadrados. Que é muito pouco para uma equipa como o Sporting. O que se nota é que, conforme vamos nos aproximando do fim do campeonato, as equipas estão bastante nervosas, nós queremos que não, a pressão é muita, a pontuação está equilibrada, tanto para balancear para um lado como para o outro, tudo depende e nota-se os resultados. E nota-se os resultados e aí vê-se a performance da equipa, o que a equipa está a fazer, o jogo que está a fazer em si. Vê-se que a equipa já vai para a frente, mas já não vai com aquela vontade. Se sofrer, depois eu posso recuperar. Já jogam mais retraídos, já se vê o suporte mais retraído atrás, já não se vê tão desinibido aí para a frente, a atacar com 5, 6 atacantes, não. Põe a bola na frente, até porque está a fazer um jogo mais direto, o Sporting atualmente está a fazer um jogo mais direto para a frente, pôr a bola mais direta nos avançados. Tanto é que foi assim o golo. O Trincão pega na bola e desmarca o Gianni Catano e ele faz um bom golo. E foi a única coisa que se aproveitou deste jogo, porque eu acho que não foi um grande jogo para mim, o jogo sem qualidade e os resultados já se vê que são todos um gol de diferença. Um gol de diferença. E o gol do Jocas também era o grande gol, se não fosse fora de jogo. Vai ser 5 finais para todos os jogos, tanto do último como do primeiro, eu continuo a dizer. O último pode fazer uma surpresa e pode tirar pontos ao primeiro. Grande problema. Atenção. Exatamente. Porque eu continuo já a me ter vergonha de dizer isto, e a qualidade também das equipas estar muito defensivas. Se não sofrer na primeira meia hora, depois pode ser complicado. Eles, de contra-atacar qualquer equipa, pode fazer um golo. Vamos avançar para o jogo do Casa Pia, que recebeu o Futebol Clube do Porto. Graças a um grande golo, o Porto passou mais um difícil obstáculo e continua na luta pelo terceiro lugar. Bruninho, um jogo difícil do Futebol Clube do Porto, mas o Porto a redimir-se da jornada anterior. A atitude foi melhor ou valeu mesmo pelo gol? Eu acho que a atitude foi melhor mais na primeira parte do que na segunda. Na segunda foi uma exibição pobre, na minha opinião. Primeira parte foi bem jogada. Eu acho que estávamos à procura do golo. O golo apareceu logo de início. Foi um grande golo do Rodrigo Mora. E às vezes isto acontece quando uma equipa marca muito cedo e depois começa a perder fôlego na segunda. Daí. Eu acho que o Porto continua nervoso. Eu acho que outra coisa que eu reparei foi o Anselmi estava muito nervoso na linha lateral. Eu acho que o Anselmi está a sentir o calor da cadeira e a cadeira, eu não sei se a cadeira vai ficar um bocado com picos daqui para as próximas 5 jornadas. Mas, portanto, este Futebol Clube do Porto luta pelo terceiro lugar.
luta porque poderá a direção do Futebol Clube do Porto tomar decisões depois de Não vai tomar decisões. de uma aposta nítida num treinador sem currículo, ou seja, um treinador desconhecido, desculpem o termo, talvez não seja sem currículo o correto, mas um treinador que chega ao Futebol Clube do Porto um bocadinho de paraquedas, porque era um estranho desconhecido, Bom, para assumir um projeto de transição. Para- Portanto, deixa-me só terminar. Eu acreditaria que um treinador com mais currículo poderia entrar no projeto do Futebol Clube do Porto para um projeto de transição e poderia ser aceito pelos adeptos, principalmente, como uma opção lógica. Anselmi tem a cadeira quente porque A cadeira nunca quente ganhou. porque não, ele ganhou. Ele ganhou e ganhou em vários países. Só que ele ganhou em países num campeonatos muito. Ele foi campeão em algum país? Foi 3 vezes campeão. Oh, ok, não sabia. Pois é isso que eu estou a perguntar. Mas em 3 países diferentes. Mas o campeonato que ele foi campeão em comparação com o nosso campeonato é muito diferente. É muito Eu acho diferente. que a realidade que ele encontrou no Porto é muito difícil. Mas agora temos que analisar a situação. É muito difícil de analisar porque são jogadores que ele herdou, não é jogadores que ele Que ele quis. escolheu. Yeah. Não é jogadores que cabem no sistema dele. Eu continuo a dizer, eu acho que o sistema é o maior problema. Se ele adaptasse um sistema aos jogadores que tem, se calhar tinha mais sucesso. Mas ele quer incorporar o seu sistema e Ó Bruno, destes se nós jogadores formos não. a ver, nenhum de nós que está aqui a representar um dos clubes, nenhum treinador escolheu estes jogadores, todos É herdaram. verdade? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Todos eles. Mas eu acho que o problema é que ele está a tentar implementar o seu sistema com jogadores que não cabem nesse sistema. Esse é que é o meu problema. Bruno, mas isso é um problema que é mesmo dele, que ele sabe que ele Exato. sabe que não tem jogadores para implementar isso e continua a teimar naquilo. Continua, Não? continua. E isso é o Nós problema. nós temos Não é o- o único. nós temos- Há um na Inglaterra que está a Nós fazer o temos, mesmo. nós temos o Borges no Sporting, tentou implementar o sistema dele e Não recuou. recuou. E recuou. E é por isso que ele está a ter sucesso. Agora, o Anselmi não está. E ele estava muito nervoso. Via-se claramente que ele estava muito nervoso no banco. devido à qualidade e Eu acho que é à a necessidade pressão. de pontos. É O isso. Porto Ele pode tinha- vir a perder pontos. O Está muito Porto pressionado. tinha que responder. Tinha que ganhar este jogo. Tinha que Tinha. ganhar o jogo. A primeira parte respondeu. Na segunda parte foi o mais do mesmo. Estavam muito lentos, pouco intenso e agora, Ricky, nós estamos a dependente de um garoto de 17 anos. Porque nós temos praticamente 2 jogadores. O Diogo Costa e o Rodrigo Moura. Até o Samu, que ficou no banco. O Gul entrou, fez ali uns toques e não sei o quê, umas jogadas aí mais ou menos, mas é muito pouco. Eu Muito acho pouco para uma equipa que Mas já aspira a mais. Tu fizeste uma pergunta anterior. Eu acho que o Anselmi e os jogadores do Porto já sentem que vai haver muita mudança a partir do primeiro dia Da do próxima mercado. época. Não, primeiro do mercado. Do mercado. Do mercado. Do mini mercado? Vocês aí ao em mini casa, mercado? eu vou lançar o repto uma vez mais. Neste preciso momento temos 1300 pessoas que já passaram por aqui. Façam o share, ponham um like lá na página. Machado, esse Futebol Clube do Porto nervoso, sem soluções, é uma presa fácil para o Braga cimentar o terceiro lugar? Espero bem que o Porto continue a jogar assim, não foi grande coisa. Pode ser que Boa. apanhe mais uma surpresa. É só o que eu espero, mas de Ganhar um qualquer zero já maneira não é o mau. Porto. Já não é mau. Ganhar um zero já não é mau. O Bruno esqueceu-se de dizer que o Samu ainda se atirou lá para a piscina uma vez, mas não pegou. Não é Taremi, não é Taremi. Ele caiu. Ele caiu. Numa análise ao jogo, esse Futebol Clube do Porto Levou está com muito um pau. aquém das expectativas? Tá, o problema do Porto que eu vejo ali é não tem estabilidade, estão muito nervosos, muita pressão em cima deles. Não sei se é da direção, se é o precisar de pontos, É. ou precisar de pontos. A Nós já direção. falámos disto aqui semana passada.
porque ele pegou na equipa como pegou, a direção não ajuda, os sócios muito pior, ainda pior, que deviam de ajudar, porque eu penso que a gente, na altura dos resultados desfavoráveis às nossas equipas, nós só temos logo a nossa primeira coisa, é logo criticar A, B ou C, juizar alguém do que é que foi mal. Isso é a coisa mais falsa que a gente tem, é criticar. E isso é uma das coisas que, nas horas más, é que nós devemos estar a apoiar a nossa equipa para Mas que... é difícil para um adepto, Precisamente por isso. como dizem os americanos, swallow Precisamente estão a por ver, isso. não? Por isso é que eu estou a falar nisso. Era nessas alturas que a gente deve apoiar as equipas e puxá-las para cima quando elas estão mal. Mas acontece totalmente o contrário e em todas as equipas acontece isso. Mas o Porto é o que está a acontecer, não estão a jogar com aquela tranquilidade, com aquela vontade, mesmo a nível coletivo, não tem um coletivo a trabalhar bem, vê-se que eles são muito individualistas, cada um quer fazer o seu jogo. Neste jogo já se viu um bocadinho mais aberto, mas também vou dizer uma coisa, o Casa Pia desiludeu-me muito neste jogo. O Casa Pia tem feito bons jogos e este foi um jogo Era aí que eu muito queria chegar para depois passarmos a bola ao Libório. Nestas últimas jornadas vamos ver equipas com a situação já definida, a mastigar em jogo para não perder pontos. Casa Pia joga para nada neste momento. Não, eles estavam a tentar chegar lá acima também ao quinto lugar, porque o quinto lugar era acessível, tanto ao Casa Pia como Contra o Porto é mais positivo que uma derrota. Claro, mas o Casa Pia teve muito mal neste jogo, tem estado jogos mais ou menos a jogar bem, a gente até tem gostado do jogo do futebol do Casa Pia, tem feito bons jogos de futebol, mas este foi péssimo. E o Porto aproveitou, fez uma boa primeira parte, apareceu aquele gênio do Mora, ele agora já... Mas foi o único remate que fizeram, a única chance de gol. Então neste jogo... Big chance, não. Neste Big jogo chance só houver dois enquadrados e três do Porto. Há mais uma dois do Casa Pia. Há mais um remate. Há dois remates enquadrados há dois remates. do Casa Pia Sim. e 3 remates do Porto, só 5 remates à baliza. 5 remates, o que é manifestadamente muito pouco. Aí já se vê o que é que passou no jogo. Libório, este Futebol Clube do Porto navega por águas turbas. O que é que podemos esperar desta equipa? Um jogo mastigado, uma equipa, eu não diria que à deriva, mas uma equipa sem rumo, um treinador nervoso, como disse o Bruno. São ingredientes corretos para uma fórmula de pólvora? Eu nem diria águas turvas ou atribuladas, dizia a navegar por mares desconhecidos, não é? Estás muito poético hoje, já lá vamos. muito. Já lá vamos. Já lá vamos. Parece o Camões a escrever os Parece Lusíadas. que o Anselmo não conhece a equipa, os treinadores não conhecem o treinador, os jogadores não conhecem o treinador e torna-se um futebol mastigado e muitas vezes sem soluções. E que nos leva talvez a questionar várias vezes e várias decisões. Desta vez acho que a surpresa foi o Gulo começar a titular e não o Samu. Podemos argumentar o porquê, mas eu acho que o Samu está muito acima de qualidade ou de oportunidades de criar gol comparado com o Ryan Gulo, na minha opinião. Desculpe, Dennis. não, mas eu li que ele estava tocado. Ele tinha... Bem, o que Antes do jogo... O que eu li. Pois, se isso Anselmi- apareceu, eu não... O Anselmi confirmou que estava tocado. Depois. Isso é que eu li. Estava tocado. Isso eu li. Mas se talvez o resultado tivesse corrido melhor, talvez não confirmava nada. Sim. O Porto, para mim, tem dois jogadores que continuamente fazem diferença, até quando tem um jogo mau, são eles que conseguem criar algum desequilíbrio. Eu até diria 3, eu incluiria o Fábio Vieira E está... nessa... E o Estáquio. E o Eustáquio, Tem jogado bem, não, Foi o contrário. Tem jogado bem a trinco, atenção. Até tem jogado bem. o Fábio Vieira O vosso bom e o meu... o Mora- Não tens lá o outro? e o Diogo Costa, para mim, têm feito a diferença no Porto, e quando eles estão em dia não, ou quando alguma coisa corre mal e a moral abaixa, e o Porto é que fica mesmo à deriva. Este jogo foi equilibrado, é de realçar que o Porto até fez mais faltas do que o Casa Pia, e quando a equipa supostamente superior faz mais faltas, quer dizer que a outra equipa também teve posse de bola e que há um certo nervosismo, porque geralmente a equipa que joga mais, que consegue mais ter posse de bola, faz menos faltas. A outra equipa que está atrás do prejuízo. O Anselmi até falou isso na conferência de na conferência de imprensa. Antes do jogo,
ele disse que ele estava com algum receio do Casa Pia, a maneira como eles conseguem segurar a bola. Sim, o Porto fez 17 faltas, o que é que foi, enquanto o Casa Pia fez ele não 11. tem Deixa-me ele não tem trazer... soluções para tirar a bola. Mas o jogo correu bem no momento de grande inspiração. Para mim, o movimento que foi, o movimento ali à Zidane na área, foi... E da maneira que conseguiu, porque a bola ficou-lhe um bocado à frente, ele ainda deu um passe e descaiu para colocar a bola. Penso que vai ser um dos bons golos do nosso campeonato. Foi este pelo movimento feito individual, mas que não salva o Porto destes próximos 5 jogos ainda. Deixa-me trazer... Eu penso que há muito que ainda vai acontecer e o Bruno pensa que o Anselmo fica para a próxima época. Eu, pelo preço que pagaram pelo treinador, também penso que fica, mas acho que... Ainda falta para Poderá pagar. acontecer Eu vou dizer muita muito, eu aqui vou dizer uma coisa que eu acho que não mencionei aqui no canal. Eu acho que em Portugal se despede com mais facilidade treinadores portugueses do que treinadores estrangeiros. É Não a se- cláusula não- de rescisão, possivelmente. Não sei porquê. Qual é a cláusula Aconteceu do com o Benfica, Anselmi? Sim. Nem Não sei, sei. mas O Schmidt? eu vou dizer uma coisa. Eu achei... Já Eu pensas que achei- já... Pronto, Eu tá achei bom. por causa de... Epá, eu preciso de jogadores, os meus jogadores, para o meu sistema. Já não Agora estás convencido? parece que uma coisa está ali que não está... Tá, alguma coisa que Acha- não está acha mal. que vai aos Estados- Deixa vai trazer aos o Estados Vítor Unidos para a ainda? conversa para encerrarmos aqui o Porto, Vai aos porque, Estados Unidos ainda? caros amigos, não se esqueçam já de seguir, vamos analisar o Braga e depois o tema quente do Benfica Aroca, mas vamos ao Porto ainda, Braga Vítor, é tudo. este Futebol Clube do Porto, falámos que está à deriva, falámos que o treinador está nervoso, esse nervosismo passa-se à massa associativa, aos adeptos. Este Futebol Clube do Porto vive o síndrome de não ter um grande líder como o Pinto da Costa? Eu acho que os adeptos é que passam nervosismo É possível. à equipa. Os adeptos é que passam nervosismo à equipa, não é a equipa que passa aos adeptos. E quem passa aos adeptos, Vítor? Em primeiro lugar, eu quero dizer e continuo a dizer que realmente o Mr. Anselmi não é treinador para o Porto. Já falámos aqui várias vezes. O treinador antes dele foi despedido com melhores resultados do que ele. Por isso, ele quer implementar. Se ele quer implementar um sistema de jogo e não tem jogadores para isso, não estou a perceber como é que o Porto, na próxima época, vai arranjar, se calhar, 10 ou 12 jogadores para implementar o sistema que ele quer. Quem tinha razão era o Bruno, tinha que mandar meia equipa embora. Não tem que mandar. Não. É mais fácil mandar um treinador embora e como diz o Libório. Estás de acordo com o Libório hoje? Não. O Libório diz que é muito difícil despedir um treinador estrangeiro e é verdade. Foi muito difícil, por exemplo, despedir o Schmidt. Não? E é verdade. Agora, os treinadores portugueses já foram despedidos assim um ano em todos os clubes. Em todos. No Sport, no Benfica, no Porto, já foram despedidos assim um ano não? E este não está a mostrar nada. Ainda há outro problema grande, que é, se calhar, o Porto vai ter que pagar mais não sei quantos milhões, porque ele veio mais 6 milhões, salvo erro, não é? 6,5. 6,5, porque ele veio para uma equipa de qualidade a nível mundial, e a prova disso, não é preciso ir muito longe, a prova disso é que o Porto vai aos mundiais de clubes. Por isso, o clube anterior dele vai se aproveitar disso e com toda a razão. Agora, não estou a ver, também uma coisa também é certa. Não estou a ver, já disse isto uma vez e continuo a dizer, os esportistas que me desculpem, é a minha maneira de pensar, não estou a ver o André Vilas Boas com capacidade para ser presidente do Porto. Na minha opinião. Isto é a minha opinião e vale o que vale. Bruno, 30 segundos para responderes a esta provocação do Vítor. Eu acho que o senhor Varandas também teve o seu problema quando foi presidente do Sporting. Mas não no respondes à início, pergunta. no início. Não, eu não concordo nada com ele. Outra coisa que eu queria dizer, tu falaste... Acreditas no Ruben Amorim do Futebol Clube do Porto? Não. Porquê? Por amor de Deus. Seria a melhor coisa que Não, aconteceria não. ao Porto? Estás de acordo comigo? Não. Oh, Ruben Amorim. Olha, tu perguntaste como é que Está mal. como é que este treinador caiu de paraquedas, entre aspas, no Porto. Se calhar, Ou sem paraquedas. e não foram buscar um treinador com currículo. Se calhar o Porto tentou outros treinadores com currículo e não Mas isso conseguiu. aí estás a passar um atestado de Não, incompetência eles à não- direção. eles o Porque recusaram. apostar num jogador que tem uma cláusula Eles que pode vir a recusaram. pagar 6 milhões Os e meio. treinadores recusaram.
Agora, ouve. Se tu abordas um treinador e ele recusou... Se tens um bom presidente, se tu consideras, desculpa lá, deixa-me só dizer isto. Se tu consideras que tens um bom presidente lá no clube, a tua opinião, a minha não é, mas deixa lá ficar, não tenho problemas nenhum, não é presidente do meu clube, é do teu. Se tu tens, se achas que ele é um bom presidente, se achas que ele, que além de presidente, tem o curso de treinador, o vice-presidente tem o curso de treinador e vão buscar um treinador que não está à altura de mover aquela equipa, desculpa lá, alguma coisa deve estar muito errada. Vamos avançar, pessoal, Foi um risco elevado. Foi um risco elevado, não, foi uma asneira bem grande. Temos muito para andar e vamos O risco imediatamente... está em quarto lugar. Vítor, desculpa lá, temos muito para falar e eu não quero perder pitada do que está aqui a acontecer. Você em casa, ponha o like, faça o share, chame os vossos amigos, bata na porta da sua vizinha, peça um pino, junte-se a nós. Braga, Machado 4-1, despachou o Aves, consistência, conhecimento de causa, a equipa de Carvalhal está no terceiro lugar e com tantos problemas do Porto, será que já o vê por um canudo? Gostava de afirmar isso, mas não. Ainda faltam 5 finais e até lá ao fim ainda vamos. Com licença. Ainda há muito jogo para correr, muita bola para rolar ainda. Este jogo para mim até foi um dos jogos que já há muito tempo que me senti mais à vontade, porque começou bem, o Braga começou logo a marcar um golo, mas logo na jogada seguinte eles também tiveram lá uma oportunidade, uma bola na área que foi perigosa, mas depois o Braga marcou o segundo e foi um jogo com tranquilidade, foi um jogo depois que o Braga jogou ao seu belo prazer, maneira de falar, não é? Não é belo prazer, não é? Mas de qualquer maneira foi um jogo que se tornou fácil, O Braga jogou bem, tudo correu bem e quando é assim as coisas saem todas bem. E o Aves esteve muito mal, o Aves não se encontrou a primeira parte, o Braga, pronto, a primeira parte que marcou aquele golo já nos descontos da primeira parte, uma bola parada, um livre, uma cabeçada, aquilo também estavam todos a dormir, mas pronto, sofreu aquele golo que alterou um bocadinho o resultado e a tranquilidade um bocadinho, é desnecessário praticamente. E a segunda parte o Braga entrou cauteloso, eles entraram mais um bocadinho agressivos, que é normal a perder 3-1, a ver se marcavam 3-2 para estar o jogo em aberto até ao fim, mas o Braga soube controlar bem e penso que foi um jogo fácil, por isso este jogo não tem assim muito para dizer. Casos eu também não estou assim a ver ali nenhum caso que possamos estar aqui a discutir. Penso que o Braga fez um bom jogo, mais uma vez com os miúdos, alterou lá algumas coisas, mas penso que foi um jogo competente, um jogo que todos, mais uma vez, trabalharam para o resultado e num coletivo completo, que todos puxaram para o mesmo lado, não se viu ali individualidades, viu-se eles a trocar a bola, viu-se eles a jogar com raça, com vontade, com atitude, como é isso que se espera de uma equipa. E os últimos jogos têm acontecido isso, e quando é assim, as coisas é suposto correr bem. Mas este foi o que correu melhor, porque os golos é que fazem os resultados, os golos é que dão a tranquilidade às equipas para que se desenvolva um jogo com mais tranquilidade, mais à vontade, e foi o que aconteceu. Eu penso que o Braga, neste jogo, não tem muito a falar. Vocês aí em casa continuem a acompanhar. Eu sinto saudades de alguns benfiquistas por aqui. Eu vou mencionar alguns. Virgílio, não te escondas. João Padeiro, vamos lá, onde é que está o Nuno Figo? Fala-se hoje, quero ver-te por aqui. Entretanto, deixa-me perguntar ao Bruninho. Este Braga é muito mais equipa do que o Futebol Clube do Porto. Eu lembro-me aquilo que tu disseste no princípio desta edição do Golim, quando começámos o campeonato, que este Braga, possivelmente com outros jogadores, poderia ser o seu campeonato. Ainda pensas assim? Se houvesse certas arbitragens durante o ano... Sem padres, o campeonato se calhar era 4. Não era a 3, nem a 2, nem a... O Braga e o Porto estão drasticamente impactados pelas más decisões dos árbitros. Dos clubes de Lisboa, certamente. Isto é uma guerra coloquial, portanto, neste momento é o Norte Eu contra acho o que Sul. o Sporting e o Benfica ainda vão perder mais 3 jogos.
Ainda bem, mas Só 3. Só 3. então quer dizer, portanto, Não é que muito, é 5. é um campeonato nivelado por baixo para ti. Se o Muito Braga mais. ganhar-os todos, se eles perderem 3 jogos, o Braga é campeão. E depois é que era uma festa do caralho. Como é que tu viraste Barcarense? É como é que eu fiz. O Bruno que mencionou no princípio do campeonato é que não via o Braga em terceiro lugar. Não, Agora já está a este Pois. ano eu disse que não ia ficar. Só houve aqui uma Eu pessoa. tenho que te provocar um bocadinho, estás E a essa ver o era Braga a Só para houve, aqui Canura. uma pessoa só houve aqui uma pessoa no princípio do campeonato que falou muito bem. E está melhor que aquilo que falou. Foi o Machado, em que ele disse: o Braga quer o quarto lugar, é o lugar que a gente luta e não sei o quê. Está em terceiro, tem todos os parabéns. Embora eu diga, você queria pôr o Guimarães à frente algumas vezes. não disse o Guimarães estava em cima, o Guimarães estava a acompanhar o Braga. O Guimarães mudou de treinador para o Sporting. Mas também esquece. uma coisa é verdade. Eu também disse e continuo a dizer: para o Braga ficar em terceiro lugar, um dos 3 grandes está mal. Foi o que aconteceu com o Sporting quando o Braga ficou em terceiro lugar e agora é o que está a acontecer com o Porto. Mas deixa-me trazer o Libório para a conversa. Libório, rapidinho, porque temos que ter muito tempo para discutir e dissecar Para quê? o jogo da luz. Este Braga, Eu não quero falar quanto muito baste, é uma equipa Roubalheiro. que sabe o que quer, sabe onde está e continua a espreitar por algum deslize dos 2 primeiros. Já deixou o Porto para trás. É só um ponto. É só um ponto. Não, mas estamos a falar de uma equipa que não está a jogar bom futebol para uma equipa que está a ser consistente. Sim, o Braga está muito certinho. Mais uma vez, este jogo teve um resultado mais ampliado. É de realçar que teve 3 marcadores de gol diferentes, ok? E isso penso que mostra que a equipa está ainda mais consistente, ainda mais motivada e ainda mais crente que consegue manter o terceiro e, quiçá, atacar um segundo, porque há 5 jogos, há muitos pontos, muita coisa pode acontecer, muitos VARs no VAR, pode acontecer muita coisa. Nós não Muito sabemos. bar no VAR. Pode acontecer muita coisa. E o Braga não está a comprometer, está a jogar muito certo, marcou cedo, claro, aos 5 minutos, já ajuda uma equipa E muito. a sentir-se calma, aconteceu com o Benfica e com o Porto, mas eu diria que depois E às vezes é o contrário. vem um segundo gol e vem um terceiro gol e isso é que acalma os ânimos. O primeiro gol, cedo num jogo, é bom para a equipa que marcou, óbvio, mas também a outra equipa tem quase um jogo inteiro para recuperar. Portanto, isso um jogo que venha, um gol que venha cedo para mim não é um fator. Mas o Braga teve muito bem, uma segunda parte um bocado mais adormecida, mas marcaram no fim, arremataram 18 vezes. 18. É uma 18 diferença. Houve mais Foi abismal. remates do Braga do que do Porto e do Sporting juntos. Foi abismal. Deixa-me só fazer uma pergunta. Jogaram muito. Só lançar um rap porque eu estou muito admirado hoje com 2 coisas. Primeiro, um forte abraço ao Rui Silva. Sofre. Ainda estou a apanhar as O caras. Rui Silva, que é ao guarda-redes do Não, Sporting. não, o Rui sabe quem é que está a falar. Vitinho, tu trouxeste uma cábula hoje e eu estou preocupado. Conta-me da tua história neste jogo do Eu não tenho Braga. cábulas, eu não tenho cábulas. Eu não tenho cábulas. Tem, nunca tem, mas Não, hoje a tem. única coisa que eu faço, às vezes, tenho que, aliás, tenho feito, e hoje é a primeira vez que trago escrito, porque às vezes... Não, Por isso é que ele está a mencionar. porque às vezes eu esqueço-me dos nomes de alguns jogadores, eu não sei quantos, porque eu estou aqui, tirando o Machado, praticamente é quase a minha idade, não? A minha cabeça às vezes já falha um bocadinho, porque são 71 anos, não é? Não é brincadeira. É pá, estás um jovem. Ao pé de ti, dou um pontapé na lua, tu dás na estrela. Tu estás na Mas flor. vamos lá rapidinho que eu quero passar para o Benfica. Não, ele tá- mas tu precisas Uma análise geral a este jogo do Braga. esta precisas- temporada. Espera aí, mas tu precisas de ajuda. O nome do jogador era Mateus Nunes. Foi o que sofreu a falta. Não, que estás a falar? deixa- Não, pensava que o apontamento que ainda te queria esquecer do nome do jogador que Não, sofreu não a falta falei, no jogo do Sporting. Não falei a falta do jogo do Sport, não falei nada Já disso. passou essa. Quando chegar à tua altura, a está gente vai conversar. Eu acho que o Braga continua. A gente também tem que ver uma coisa. O AVS está a demonstrar a ficar assim, muito fraco, sem dúvidas nenhumas. E o Braga fez um grande jogo. Não vamos dizer que o AVS facilitou, o AVS tentou jogar o mais possível, mas realmente o AVS não tem equipa para aquele Braga, que o Braga realmente nos últimos jogos, e depois de ter saído vários jogadores e ter entrado jogadores novos, o Braga tem feito
nesta segunda parte do campeonato, tem feito uns jogos bons, inclusive fez em Alvalade, eu tenho que admitir, fez em Alvalade e conseguiu o empate. Por isso, contra o AVS, o Braga jogou muito, fez o 4-1, foi um bom resultado. Realmente ele chutou a baliza, sei lá, N vezes, 18 vezes, e o resultado, quer dizer, não peca por ser fraco. O resultado está certíssimo, se calhar se houvesse mais 1 ou 2 gols, se calhar não era mau, mas está bom, foi o resultado bom, parabéns ao Braga. Só para dizer que a gente, assim como estamos a jogar, o Franco Navarro pode ir para o Porto outra vez. Não! O Fran Navarro? O Fran Navarro pode... Troca para o Eustáquio. Troca com o Eustáquio. Seria um bom trinco. Também não quero o Eustáquio. Depende da opção. O Braga, se quiser ficar com ele, pode, mas se não quiser... Mas bem, é melhor. pessoal, Ele não está a saber como está a fazer Eu já falta. sei os pontas de lança do Porto. Mas vamos em frente, porque agora vamos para o grande jogo da jornada. E porquê é que foi o grande jogo da jornada? Porque ditou a perda do primeiro lugar para o Benfica, um empate do Aroca em pleno Estádio da Luz, 61 mil telespectadores. Quero aqui referir que houve um momento difícil, que foi os assobios a Aurélio Pereira, mas isso só fica com quem se fez, porque depois todo o estádio de palmas soube elevar a memória do efêmero treinador. Mas vamos imediatamente aqui à discussão. Quero lembrar também que estamos a atingir 2.000 pessoas aqui no programa. Penso que é um recorde durante esta primeira hora. Muito obrigado. Façam like, metam lá um like, chamem a vizinha ou vizinha, aquilo que queiram, porque Libório, Vamos falar do Benfica. faz lá o grito de guerra que fizeste a semana passada. Não, e o grito de guerra a gente segue com a mesma pontuação. Não. Isso é uma maneira fácil de dizer que estás em segundo, não estás em primeiro. Não, claro, é uma maneira Não. fácil de dizer que estou em Dá lá, segundo. dá. Mas estou com os mesmos Como é que pontos. viste este Sporting Aroca? Ou este Benfica Aroca? Eu vou começar talvez pela segunda parte. Eu vou dar Da frente para trás. eu vou colocar Benefício da dúvida ao vou árbitro. colocar um demérito ao Benfica, vou colocar uma nota negativa à má gestão do final do jogo, dos últimos talvez 5 minutos mais o prolongamento. Não é a primeira vez que sofremos um gol tardio este ano, nós também. até na Liga dos Campeões. E a gente o falou Sporting também. da má gestão do jogo no fim do jogo, e eu atribuo muito este empate do Benfica a isso. Há quem diga que o Aroca mereceu um empate, ok, talvez por a posse de bola estar quase igual, mas o Benfica com 20 e tal remates à baliza contra 8 do Aroca, 8 remates, o Benfica com 8 enquadrados, o Aroca Também 5 com trouxeste 5. cábula hoje. Não, eu tenho sempre aqui. Mas Ok. eu tenho sempre. Ok. Eu nunca Eu tenho. não memorizo isso tudo. Mas acho que ficou uma nota negativa nesse aspecto. O Benfica, para mim, vamos dizer, não por estar a jogar em casa, mas também por estar a jogar em casa, não desvalorizando o adversário, mas ao vir de uma vitória contra o Porto no Dragão, ao jogar em casa com o estádio à pinha, ok? Um jogo num domingo à tarde, onde se deve ir Todos os ao ingredientes futebol. para uma grande festa. Todos os ingredientes para uma grande festa. E com 2 golos, uma ao poste, não conta. O outro fora de jogo, tudo bem, temos que confiar nas linhas. Só não se pode confiar nas linhas se somos do Barcelona, porque eles mexem os jogadores, como se viu esta semana a grande polémica na Espanha, devido à Liga dos Campeões. Mas eu diria que, e não vou resumir o jogo, dizer que a culpa do Benfica não ter ganho foi um penalti que foi marcado que deu o empate a 1 igual, porque ainda havia muito jogo e houve muitas oportunidades para o Benfica conseguir vencer. Trubin Só- esteve bem também. Só o Turbino também teve bem, fez grandes defesas e é Muitas. contra as equipas. O Aroca teve 5 remates enquadrados, portanto ele fez 5 defesas. E o Benfica só teve 8. O Benfica teve Enquadrado. 8 só. 8, 5. Sim, portanto a eficácia do Aroca aqui podemos substituir, enquanto que aqui está um penalti também. Enquadrados, é. Ok? E já falamos da falta de ineficácia do Benfica em meter as bolas enquadradas.
Mas neste jogo, por amor de Deus, e eu nem sequer até podem gozar, estamos em primeiro e tal, isto, aquilo, e na terceira jornada, em setembro. Pessoal, quando um árbitro revira a decisão de um VAR, tem que ser ou o VAR foi ao bar e está embriagado, ou o árbitro tem que ter 100% a certeza que é uma falta. Não o padre não é a primeira vez que acontece um campeonato. Ninguém está a dizer que é a primeira vez. Ok. Tem que ali haver uma grande decisão na desvalorização dos dois senhores, ou neste caso, não sei quantos estavam no VAR. Ou senhoras. Nem interessa aos senhoras. Whatever. Do ser humano que tem N câmaras à sua frente e ângulos. Porque quando um árbitro vai ao microfone e diz que o jogador foi rasteirado com a cabeça, ou o árbitro está embriagado, não sabe o que é uma rasteira tem que ser com os pés, ou com a cintura para uma rasteira. Pode ter sido uma imagem tridimensional. Rick, eu sei que tu também estás escondendo, mas o árbitro dizer aquilo ao vivo na televisão é uma palhaçada. Eu vou confessar, aonde estava, não podia ver o jogo com som. No circo, é tudo Estava a ver, Vitor, se tu vais concordar não, é tudo palhaçada hoje para ti. É outra palhaçada aqui hoje só falas em palhaçada, parece que isto é um circo. A palhaçada foi o árbitro reverter o VAR e dizer que foi uma rasteira com a cabeça. Eu estava a ver a repetição, não estava a ouvir o som. Eu pensava que o árbitro dizia, bem, ele vai dar... O Vítor Nicolau está a dizer que tens que entender a trajetória de dois jogadores. As quê? Trajetória. As quê? A trajetória de dois jogadores. Eu estou a ler. Depois um está ali, o outro mandou um som. Está bem, está certo. Olha, quem vê só as cores do clube, mas uma pessoa concordar com o árbitro em rasteirar com a cabeça é cómico. Mas espera aí. E depois, eu estava a ver o VAR... a repetição, e eu fui assim, pronto, o árbitro vai dar amarelo, porque foi um grande amargulho. E depois eu li as legendas, coloquei as legendas que eu não podia estar a ouvir, foi rasteirado com a cabeça. Eu disse, pronto, deixa-me fazer o que eu estava a fazer, por acaso estava a trabalhar, e vi ao jogo, depois tive que ver em casa porque fiquei alterado, porque é uma comédia isso acontecer. Mas o Benfica, para mim, mesmo àquele ponto que marcou o gol, penso que as substituições foram um pouco tardias. Eu acho que o Lage pensou, marcámos ao minuto 60, achou que foi. Ele pensou em deixar a mesma equipa, talvez uns 10 minutos para ver se agora aquilo encaixava melhor. Sofreu o gol e só depois, quase 6 minutos depois, foi aos 77, ou o que é que foi que fez as substituições. Para mim, e ele não tem errado nesse aspecto, e eu tenho dado os parabéns ao Lage em termos de gerir bem o resultado, a equipa em termos de substituições, mas para mim substituiu depois do golo um pouco tarde e no fim do jogo, mais uma vez, foi um lapso mental, uma ineficácia do Benfica em não gerir bem aqueles últimos minutos. Para mim foi crucial, mas o Arouca fez o jogo como uma equipa faz quando joga contra o Benfica, Sporting, Porto. Foi o roubo do século. Braga. Não, roubo não. Roubo era marcar aquele penalti no fim do jogo para empatar o jogo. Isso aí era. Palhaçada. Mas aonde foi só uma palhaçada. E a palhaçada foi rasteira com a cabeça. Para mim foi. Também dá. E quem. Vais de cabeça aos pés. Vais de cabeça aos pés. Está bem, se mandares tipo um torpedo assim de cabeça, está bem. Pronto, há malucos para tudo. Neste caso. E malucos é quem acredita que aquilo foi penalti. Desculpa aí o termo, mas por favor. Vítor, deixa-me trazer... Mas o Benfica está empatado com o Sporting. Tudo depende do Benfica, tal como tudo depende do Sporting. Até este ponto. Porque ainda há mais jogos. Mas deixa-me só fazer esta pergunta. Mais uma coisa, é de relembrar que o Porto já tem a sua taça este ano. O Benfica já tem a sua taça. Estás a dar o campeonato ao Sporting? E há mais 2 taças em jogo. Duas há não, Liga, uma.
Não, a Liga já foi. Não, Liga e Taça. Na Taça Portugal. Não, só. há o A campeonato, Taça já acabou. há a Liga de Portugal, Não, há a a Taça Liga de já Portugal e o acabou. há campeonato. a Liga, o campeonato, não a Taça da Liga, a Liga. A Taça Liga? da Liga chama-se Taça Há da o Liga. campeonato, porque há há uma o Liga. campeonato e há a Taça de Portugal. Peraí, tu estás... Não estou a dar a ninguém. Há dois troféus ainda campeonato para e- conquistar. não. O Sporting e o Benfica estão nos dois ainda. dois, Então Portanto, quer dizer que vão repartir o mal pelas aldeias. Não, eu acho que o Sporting não ganha nada este ano. Pois. Vítor, deixa-me trazer-te para a conversa, já que o jogo foi ao domingo à tarde, o VAR e o árbitro passaram muito tempo no VAR. Não, foram à igreja. O jogo... passaram muito. Foram. Vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, eu quero pegar naquele ponto que tu começaste agora quando foi o jogo do Benfica, e quer dizer que realmente é lamentável aquele grupo. Não são aqueles 61 mil espectadores que estavam lá, são um grupozinho que tem feito problemas ao Benfica, como aquele grupo que tem feito problemas ao Sporting, como grupos que têm feito problemas ao Porto. São aqueles indivíduos que realmente não prestam para o futebol, não deviam lá estar, nem prestam para ser sócios de um clube e imitarem os very lights, que isso quis dizer a mesma coisa que quando um sócio do Sporting morreu numa final da taça de um very light mandado pelo Benfica. Isso foi tudo Não foi pelo Benfica. por um jogador, por um adepto do Benfica. Não foi o A Benfica. Cláudia Santos está a dormir. Hã? A Cláudia Santos está a dormir. Pois. Está a Isso, dormir. por isso, é muito Mas triste. já foi. Isto quer Não, dizer... não, sobre eu este não fim de critico- semana. Eu não estou a criticar E o do Benfica. última passada? Mas Infelizmente, estou à espera do resultado lá dos coletes ainda também. isto é um grupo, são grupos que só têm prejudicado os clubes. Acho que inclusive o Benfica já tem restrições na próxima época europeia, esquece. já tem restrições por causa desses clubes, como o Sporting já teve e como o Porto tem, não fazem falta de nenhuma. Eu acho, sinceramente, que há câmaras para tudo, também podem ver quem é e correr com essa gente de lá para fora, que realmente isso não faz nenhuma falta ao futebol, nem faz nenhuma falta aos clubes. Em relação ao clube, em relação ao jogo, temos que começar com aos 26 minutos, o Florentino fez uma falta para amarelo e nesse caso não jogava no próximo jogo. Aos 34 minutos, o Arthur Koglu... Então tu não estás a tua calma, disseste que trazes o Eu não tenho minutos. aos 30, mas tu costumas... Não é, tu geralmente dás o jogo todo do princípio ao fim e hoje não destes. Aos 34 minutos... Não foi do princípio ao fim. Ok, aos Foi do fim ao princípio. Não, pois. Mas eu falei do Foi na segunda parte. Pois, começou na segunda parte. Mas foi o que eu fiz. Aos 34 minutos, o Arthur Koglu conseguiu pôr o rabo em cima da cabeça do jogador do Aroca. E também não teve amarelo. Foi falta? Acho que foi falta, nem sei se foi falta, mas amarelo não vou. Então, e se escreveste aí tudo, Pois. foi falta. Penalti, não foi penalti ou não? Estás-te a passar. E depois, ainda há outra coisa. Antes do resultado, Foi uma rasteira. ainda vou dizer que desta vez o Sr. Lage, que é o homem que vai sempre refilar com o timing, depois da hora, o Benfica teve 7 minutos, o Benfica com o Aroca tiveram 7 minutos de prolongamento e o jogo acabou aos 99 mais 22 segundos. Por isso, 2 minutos e tal, e Então, 2 quantos minutos, dedos 2 teve o minutos e Lage no 22 ar? segundos e o seu Lage não refilou. Em relação ao jogo, os benfiquistas... Então, mas isso foi bom sinal. Em relação aos jogos, os benfiquistas não podem tapar o sol com uma peneira. Não venham dizer à gente que empataram por causa do penalti. Ninguém É mentira. disse isso. Eu não estou a falar de ti, não, estou a falar dos benfiquistas, não estou a falar de Mas ti. todos os benfiquistas. Ok, não, estou a falar diz da alguns. opinião em geral. Então diz alguns. Não digo alguns, quase todos os benfiquistas. Não estou a dizer, Não, os benfiquistas não maioria, podem falar, não estou a falar em maioria. ti. Estou a falar no geral. Não vês a estatística. Não tapem o sol com uma peneira, porque realmente... Com uma rasteira? Pois, não estejas a rir porque não estás a gostar da conversa. Quando há o penalti, há 1-1. No jogo há 1-1. E o Benfica faz o 2-1. Por isso, o Benfica está a ganhar. Se o Benfica está a ganhar 2-1 e não consegue manter o resultado até ao final, não é culpa do penalti. Exatamente como o Sporting cobrar. Exatamente a mesma coisa. Exatamente como eu já disse. Exatamente como o Sport do Braga. O Sport também não aguentou 1-0 e empatou 1-1. O Benfica está a ganhar 2-1. Não aguentou o 2-1 até ao final, sem erro do treinador, sem erro dos jogadores, sem erro de não sei de quem.
isso já não é meu problema, isso é uma coisa que os benfiquistas têm que falar entre eles. Aliás, eu penso que os cálculos do Benfica devem ver, e os jogadores devem ver o que é que está mal, o que é que está certo. Agora, uma coisa é certa, o Benfica tem feito bons resultados com equipas que realmente não dão muita resistência. O Arouca foi ali e bateu-se cara a cara com o Benfica. Jogou cara a cara. Não teve problemas nenhuns, ele foi para a frente, ele lutou, ele tentou e conseguiu Quem fazer foi o homem empate. do jogo? Foi o Coxo. Em vários sites foi o Coxo. Em Portugal, Foi o Coxo. Eles deram o Coxo. Foi o Coxo. Talvez porque pôs o rabo em cima da cabeça do Foi o outro. Coxo. Esse já estás a confundir jogadores. Foi o Coxo ou Não, o Arthur Coglu. Não, foi o Arthur Coglu. Mas fala lá. O Coxo, Mas pois. fala lá. Já sei. Para ti aquilo é penalti? Noutra parte do campo aquilo é falta? Agora, vamos lá. Okay, Foi uma rasteira com a cabeça? Não, espera aí, deixa-me acabar, ainda não acabei de falar. Mas vamos lá que eu depois... Não, mas eu Tenho que dizer, estamos tenho que dizer uma coisa, que um central, se calhar considerado um dos melhores do mundo, e já foi o melhor do mundo, porque ganhou o campeonato do mundo, que é o Otamendi, não pode, de maneira nenhuma, entrar de carrinho dentro de uma grande área. De maneira nenhuma. Ele entrou para bloquear um cruzamento. Ele não entrou ao jogador. O jogador aqui, ele entrou de Depois carrinho diz-me que eu aqui. interrompo-te. Estás a falar, também não sabes o que é um carrinho, de certeza, também. Não sei o que é o carrinho? Não. Não, nunca andei na construção, por isso não sei o que é carrinho não. Isso é um carro de mão. Pois. Olha a carro de mão, Ele não está aí no pode, Sport, é carro de mão. ele não Está pode aí a entrar carro de de mão. carrinho. Ele vai ali entrar de pé juntos, não pode fazer isso. Agora, se o árbitro, se me disser assim, achas que é penal? Se calhar não é. Se calhar não é mesmo. Mas se o árbitro marcou, foi penalti, ainda bem, só foi pena foi não perder, ter empatado. Oh, meu Deus. Machado, o Benfica tem razão de queixa nessa decisão do árbitro? Ora bem, isto aqui há uma discussão Fica complicado. Está um bocadinho difícil Cuidado com a entrar rasteira. entrar neste jogo. Rasteira. Eu Este jogo vou-te está um bocadinho rasteiro, difícil. eu vou-te rasteiro. E a primeira coisa que eu te vou dizer, porquê? Porque eu não vi o jogo. Muito fácil não ter visto o jogo. Eu vi o meu Braga, não vi o Benfica. E eu não sei como é que é possível, não sei como é que é Pois, eu também vi o Benfica, mais não uma vi o vez Braga, na por Liga, isso. estar a pôr um Benfica-Braga, um primeiro e o terceiro, pouco se fala, fala-se mais no Porto que no Braga, mas o Braga está à frente do Porto, mas ok, nós ainda somos o único programa aqui que vocês deram a oportunidade do Braga ter uma voz. Não, mas tu estás aqui independentemente do Braga descer de divisão. Sim, mas ok, mas Já não é este ano. deram uma oportunidade ou uma quarta equipa estar aqui presente e é um orgulho estar aqui com vocês e conseguir defender aqui a minha equipa. Porque infelizmente em Portugal acontece, só falam as três equipas, ainda hoje, ontem e depois, fala-se no quarto lugar, no quinto não, mas fala-se no quarto e nunca se fala no terceiro. Quem está em terceiro não tem bote na matéria. Infelizmente é assim em Portugal, a nível de árbitros é a mesma coisa, não é por acaso que não temos nenhum árbitro nomeado aqui para o Mundial, aqui para, É verdade, não há Estás nenhum. surpreendido? Não é Mas por a gente tem acaso. árbitros Mais uma melhores vez, do que alguns que vêm cá. o que eu queria dizer é o seguinte, eu não vi esse jogo. Eu tive o cuidado depois de ver algumas jogadas ao pormenor. Quando acabou o Braga nem via os treinadores depois já falaram ao fim. Virei para o Benfica para ver um bocadinho que a terminal, por isso é que eu disse que foi o Coxo o melhor. Foi atribuído a ele o melhor jogador. Foi exato. E via-se um bocadinho do fim. Com respeito ao jogo, mais uma vez temos essas que eu posso chamar mesmo palhaçada, essa parte das pessoas, não é? Olha que estás um bocadinho enganado comigo. A respeito dos árbitros, porque As pessoas não também estou de dizem acordo com o Cristiano, porque a primeira coisa é assim, o vídeo árbitro, quando há alguma dúvida, quando ele achar que é óbvio, que há uma falta ou que não há, ele tem que chamar o árbitro. Acho muito bem. Eu ainda há bocado disse a mesma coisa do Sporting. O árbitro pode ter aquele momento, aquele milésimo de segundo, não se aperceber daquele pormenor da falta e passou, ou marcou ou não marcou e estar a errar. E tem que ter a oportunidade de ir ver o vídeo árbitro, ver o que nós vimos, as repetições que nós vimos, e o vídeo árbitro chama lá. Mas ele é que é o responsável, ele é que vai decidir. E acho muito bem. Mas ele tem todas as hipóteses de ir lá e ver bem E e corrigir o que não viu. a partir daí, todos nós temos ideias diferentes, todos nós temos opiniões diferentes. Nós formos ver, eu não me importa que 10 ou 20 ou 30 pessoas venham dizer que não é penalti, para mim é penalti. E eu vou-te explicar porquê. Eu vou-te explicar, na minha opinião, porque
porque o Otamendi entra para cortar o cruzamento, ele vai de rastro, sinceramente. É carrinho, não? Para cortar o cruzamento. Ele vai para cortar o cruzamento, ele mete-se à frente para ele não cruzar. Só que o jogador faz o corte e a bola vem um bocadinho para trás, e o jogador, quando aquilo é tão rápido, que ele o jogador ao virar-se não consegue saltar, não é como a gente estamos de frente como um jogador, como quando o guarda sai, ou um jogador sai, e a gente salta de frente, e ele fica do lado, é difícil saltar por cima, ele tenta saltar, que ele bate com os pés na cabeça, não é? Ele não bate com os pés embaixo no corpo do Otamendi. Bateu na cabeça do Na Otamendi. cabeça. Por isso é que eu disse que o Otamendi, Por isso é que eu disse que o Otamendi não pode fazer um corte daqueles na Você cabeça. jogou futebol, a gente salta quando é para passar por cima do jogador, tu dobras os joelhos, ele salta o pé junto todo esticado. Mas depende da posição do jogador. Cristiano, isto é assim. Tu tens a tua opinião, eu tenho a minha. Sim, exatamente. Vocês podem estar a 50 ou 30 ou quantos for a dizer-me que não é. E eu posso ser sozinho, mas para mim é penalti. Para mim aquilo é penalti, da maneira que eu vi o jogador. Ele não pode entrar dentro da grande área e fazer um corte Mas o que é daqueles. que isso interessa? Deixa acabar o Machado. A minha opinião é assim, na posição que eu vejo o jogador, da maneira que ele faz o corte à bola, corta a bola para trás, ele fica difícil, ele dá um salto como quando a gente vai de frente e salta para cima de um adversário, não é? É muito difícil da maneira de ele saltar por cima. Ele salta, ele tenta saltar, mas não vou dizer que ele teve aquele bocadinho de manha para deixar um bocadinho os pés em baixo, mas que ele vai bater com os pés na cabeça é porque saltou. Ele não foi com os pés a rastro contra o jogador, não foi isso. Ele bateu com os pés na cabeça do adversário. O adversário está assim a esta altura, por isso ele saltou. Agora, não saltou foi o suficiente. Ele saltou o suficiente para se fazer ao penalti. Com certeza que sim. Agora, podemos ajuizar isso, mas desde que o jogador se atravessa à frente, ele desvia a bola. Se ele desvia a bola, ok, mas ele desvia a bola, vai para tentar ir à bola e dá-lhe um toque. Se não desse toque, ok. Se ele não toca nele, ok. Mas ele toca-lhe na cabeça, desse toque é falta. Isto, atenção, é a minha opinião. Podem estar todos contra mim, mas na minha opinião é esta. Agora, é discutível, é? Por isso é que esta falta está a ser muito discutível. E para ser discutível tem que haver pessoas como Isso eu é a pensar que é. Se fosse ao contrário, na área do Aroca 2-2, era penalti? Era. Penalti. Estou a perguntar. Só dizia que era outra palhaçada. Mas isto é igual, como na semana passada tivemos aqui todos contra Não responde. o Bruno. Nunca era penalti. Mano, Pessoal, São situações. ele saltou todo esticado. Por amor de Deus. Ele não pode fazer um corte dentro da grande área daquela maneira. Bruno, qual é que foi? O que é que interessa? O que ele pode e não? Ele não tocou no... Oh my God. Está sujeito. O Bruno, na outra semana falámos do jogador que saltou e ao cair pisou o pé do Samu. Era penalti. O António Silva, do António Silva, por exemplo, a semana passada. Não, estou a falar do outro que foi no Samu, porque o jogador caiu, saltou. caiu Nem está a olhar para ele. Epá, calhou a cair. E a gente diz, epá, como é que aquilo pode ser penalti? Cristiano, Mas tocou nele. Por Cristiano, amor de ele Deus. está ali a obstruir a passagem do adversário. O adversário desvia a bola. Mas está o ali a contacto obstruir. foi voluntário ou involuntário? O contacto, há um contacto voluntário e involuntário. Vamos ver se então. estiver do teu lado, Não, teu lado, ou do lado do Benfica, eu dizia assim, olha, o do Benfica, aquele foi voluntário. Se for do outro lado, dizer, foi involuntário. Ele saltou e tocou na cabeça. Agora, não vou dizer que olha, foi rasteirado, também não vou dizer isso, que foi um erro de vocabulário, o homem, eu penso que ele... Rasteirado com a cabeça. Rasteirado com a cabeça. Mas isso é uma falha verbal do homem, porque isso até nós há aqui erros na matemática. Claro, exatamente. Nós há erros na matemática. Mas ele não pronunciou a palavra. Deixa-me fazer... Eu vou dizer, se isto é penalti, todos os outros penaltis que a gente diz que são mergulhos, que são isto e aquilo, todos estão isentos, está tudo certo então. Está tudo certo. Ok, Bruninho, claro, é penalti ou não é Isso penalti? é um crime contra a nossa liga. São opiniões de cada um. Deixem- É, opiniões. Houve padres na luz? Agora chegou a hora do goal-in de meter nojo. Não, meteu nojo, já meteu. Ele vai falar! Eu gosto dessa. Agora é para meter nojo. Agora eu gosto dessa. Para já, se é penalti, só na Liga Portuguesa isso é penalti. Na minha opinião, só em Portugal isso é um penalti. Agora, onde é que está o comunicado do Benfica na primeira volta em Aroca? Onde é que estava o comunicado com os jogos com o jogo com o Moreirense? Os dois jogos com o Moreirense? Onde é que estava o comunicado do Benfica? Foram beneficiados
Não houve nada. E não houve a gente falou comunicados. que- E agora há o choradeira. Mas ninguém vai Agora há comunicar choradeira. É o clube com menos penaltis marcado contra. Dois. Com menos E penaltis quantos marcados argumentos contra. tem contra? Há E a 29 favor, e a jornadas. favor, se calhar, é o que Não, tem mais. 29 jornadas tem Nem zero. faltas sabem fazer. Pois. Poucas. Então, mas tu deves falar de... Então um clube vai mandar um comunicado quando ganha... O Sporting mandou um Quando é comunicado ao Santa Clara. mandado um comunicado. Ele está todo preocupado por causa como é que é? Tem que mandar verdade comunicado por estar esportiva. beneficiado. Então quando é beneficiado tem que se preocupar por verdade esportiva. Então, Não. não, mandou comunicado Mas na o mais semana. bonito disto, Bruno, o mais bonito disto tudo é que na entrevista o Bruno Lage vem falar do Sporting. Não, mas agora o O que é que Bruno ele vem Lage falar está do Sporting? culpado. Fala da equipa dele. Ele estava Ele é que não conseguiu. Ele é que não conseguiu. E tu? Ele não conseguiu ganhar. Ele estava tão Viste o preocupado. treinador do Sporting a falar do Benfica, não viste? Um de cada vez, um de cada vez. Não, isso Ele não estava a interessa. semana passada com os 4 dedos no ar. O jogo foi depois. Agora está com os 4 dedos no lugar, mas não é outro lugar. Mas era de sítio. Deixem-me só, eu só quero Bruno- dizer o que Bruno o Calha Nicolau vai está a dizer para o obrigado ao Sporting. Machado pela análise. Bruno, Fala. eu vou passar a palavra ao Libório. Já acabou o nojo? Não. Quero Oh. só fazer uma pergunta. Aqui. Sim. Não há muitos momentos em que te vejo de acordo com o Vítor. Houve padres na Luz? De acordo com o Vítor. Sim, os dois chegaram a acordo. Neste jogo? Não, estavam... Ah, não, estava já no outro jogo. Eu acho que o padre foi o Godinho, não é? O Godinho, o padre Foi o Godinho. Godinho que tentou. No bar. O Godinho tentou. E o Nobre. Epá, eu até fiquei um bocado escandaloso. O Arthur António Nobre. Eu fiquei muito surpreendido que o Nobre assinalou um penalti contra o Benfica, número 1. E número 2, a explicação que ele dá ainda foi mais E surpreendente. tu sabes quem é o presidente agora da arbitragem, do novo Conselho de Arbitragem? Sabes quem é o É o presidente? Luciano Gonçalves. É aquele que andava a pedir bilhetes ao Benfica. Não, é muito importante isso. É Repito, para as pessoas saberem. e agora Mas o que é quero que ver a isso tem a multa. ver? Eu agora quero ver o castigo que Cláudio Santos vai dar. É. Porque não se pode falar de arbitragem. Eu tenho uma pergunta e permitem-me fazer isto. E agora pronto, para todos aqueles que me estão a ouvir em casa, obrigado, 2.300 pessoas, muito obrigado. Façam um like, continuem. Nada mal. Porque isto agora é Não é que bom? eu quero ser claro. E vou fazer esta pergunta. Falamos dos adeptos, falamos das claques. Situações como esta, vivida na Luz, situações já vividas pelo Futebol Clube do Porto, Pronto. já vividas no tempo da Juventude Leonina pelo Sporting, levou a que Varandas fosse o único presidente a retirar o apoio às claques. Foi o primeiro? Espera-se Também. o mesmo, E o único, mas ninguém espera-se retirou. o mesmo do Futebol Clube do Porto? Pode-se esperar o mesmo do Benfica? O Benfica não tem claques. Tem grupo organizado de adeptos. No Nem Boys é claro. Mas eles lá não é entram. grupo organizado de adeptos. Mas eles lá não entram, não podem entrar. Bom, eles já não mostram as bandeiras, nada. Também dentro do campo. A gente sabe. Aqui ninguém. Quem é que começa? Um ou outro? Porque Eu já aqui falei que eu sou contra a Por mim? violência. eu quero fazer esta pergunta porque acho que é. O que eu quero dizer sobre o André Vilas Boas nesse sentido, ele está a tentar continuar uma relação com as claques. Mas ele está a tentar organizar, porque eu ouvi esta última semana casos que, pronto, não temos tempo para falar sobre isso, que já está a ser organizado. Então eu acho que o André Vilas Boas está a tentar o mais possível diminuir a quantidade de multas que os adeptos do Porto têm. Se fosse só o Porto. Se fosse só o Porto. Não, mas Pois, ele só O pode se Benfica e o preocupar Sporting, do seu clube. Eu acho que ok? o problema é o problema até nem é jogos, o problema é no estrangeiro. Bom, mas Eles em Portugal conseguem, Cláudio mas Santos conseguem pagam a controlar. Bruno, Eles fora é que Cláudio não seria lógico uma direção ele tem uma relação. tomar uma decisão. Estamos a ver clubes. Mas ele por tem uma exemplo, decisão. Ele está a combinar, ele está em contacto com quem está à frente da claque. em relação ao Benfica. Olha aqui, eu já aqui mencionei muitas vezes que eu apoio toda a gente que apoia o meu clube, mas vocês sabem que eu sou aqui paz e amor, anti-violência.
Só quando vejo estas coisas, e mencionei no outro jogo, que não vale a pena a violência no desporto é algo que não devia. Sim, nós sabemos isso, mas não achas Mas agora, que... para mim, A minha pergunta é esta, e eu entendo, mas vamos se direto fosse ao mais- ponto, temos 3 minutos. Eu, se fosse O mais po- entendido, estava a trabalhar lá e seria Não, eu mas a fazer essas mas, coisas. repara. Eu acho que não deviam de ter manifestações negativas, não se devia de estar a causar polémicas de violência desnecessária. Não, porque repara, quem que fica Comentários prejudicado é o clube. O clube é que fica Comentários de prejudicado. preconceito, discriminação, xenofobia, tudo isso não devia estar no futebol. Podem estar lá como grupos organizados, tudo Mas bem. acreditas que o Rui façam a Costa festa. deveria ter uma posição mais Epá, dura? radical. É o Sim. ponto. Sim, o Rui Eu Costa- estou completamente de acordo O Rui contigo. Costa também tem uma relação muito pegada com os grupos de adeptos, não é? Com as antigas claques, que agora também mudaram de nome, não é? Grupos organizados de adeptos. E se ele deveria fazer alguma coisa... As moscas é, mas... Mas, Chado, isso não acontece em Braga. o que acontece nos jogos da Liga dos também, Campeões. mas são menos. Mas não é tanto, não é tanto. Também tem essas coisas lá, claro que há aquele, Acontece mais em Guimarães. Também é um grupo organizado, também temos lá aquele grupo organizado, são pessoas que não interessam muito ao futebol. Agora, o que eu vejo, nos o que eu vejo é competições, nas competições que, eu não europeias, sei, também não fizeram eu só não entendo é uma coisa, O Benfica como, já está castigado nas como é que é competições possível, Deixem o... como é que é possível entrarem, como a gente passa, somos revistados ou entrar nos estádios e essas pessoas conseguem entrar com os very lights, com essas coisas. É uma das coisas que eu não entendo. Eles sabem que aquilo ainda são pessoas dos grupos que levam coisas e não são revistados. Mas tem gente lá dentro, tem gente lá dentro. Sim, o Bruno quer saber. Eu já passou uma semana da última jornada. Houve adeptos do Porto que levaram tochas em cima deles, crianças, mulheres, tudo. Onde é que está a Cláudia Santos com as multas? Onde é que está a Cláudia Santos com o castigo? Sabe quando é que vai acontecer? Vai acontecer no próximo ano. Mas não tens de ser sensacionalista. Vai ser no próximo Eu ano. mencionei isso, O mas jogo não- da Taça da Liga. Mas não caiu Vais em cima- ver. mas não caiu em Não, cima. mas eles Deixa-me só- fecharam. Não, ouve lá. Não seja O sensacionalista, castigo, porque aquilo- houve. O aquilo Cláudio aconteceu, Santos mas já ninguém castigou ficou o Porto. magoado, ok? O E Cláudio eu Santos. já falei disso aqui. O Cláudio Santos já Vitor. castigou o Porto esta semana porque houve violência entre os adeptos e a polícia. Porquê? Porque os adeptos estavam a levar com as tochas em cima da cabeça. E o que é que a Cláudia Santos fez até hoje contra os adeptos do Benfica? O clube dela, zero. Zero. Vitor. Eu tenho que dizer que o Varandas acabou com as claques, mas uma coisa é certa. Ele não apoia as claques, mas realmente continua a haver aqueles grupos que continuam a criar problemas. Nunca vai parar. Continuam a criar problemas dentro dos estádios, dentro do estádio do Sport e fora do estádio do Sport, principalmente nas competições europeias. Mas há uma coisa que é muito importante. Não sei se vocês viram. Este fim de semana, 30 segundos sempre 30 segundos, este fim de semana houve um jogo de juvenis. Não? Em que entra um pai, isto deu hoje na televisão, entrou um pai dentro do campo, deu uma batatada no árbitro, o árbitro teve que ir para o hospital e depois saltou aquela gente toda e tudo à pancada. Isto começa, não é os jogadores, isto começa com os pais dos jogadores e nós já vimos isso até aqui, inclusive aqui nos miúdos, aqui em Newark, nessas competições dos miúdos, vê-se os pais a perderem a cabeça, a fazerem muitas asneiras. Pessoal, estamos a acabar, mas eu acho que o Machado tem uma nota positiva que vem de Braga, não é? Bem de Braga, vem da minha prima, mais uma vez. Sexto lugar. Ela correu na Bélgica os 10 mil metros de estrada, a primeira vez que correu os 10 mil metros. Ela preparou-se só para esta prova, nunca tinha corrido esta prova, é só os 3 mil e os 5 mil, em qual é campeã nacional. Ela fez um bom tempo, fez o terceiro melhor tempo nacional até à data, já até bateu o recorde já da Rosa Mota, só tem a Ana Dias, salvo erro, e pronto, são duas que estão por poucos. Ela ficou a 5 segundos da terceira e a 6 segundos da segunda. E ela diz que se... antes eu tive... É a primeira vez. Troquei conversa Mensagens. com ela e ela diz que mesmo ao acabar que lhe faltou aquela energia, estava cansada, pronto, não aguentou, mal calculado. E é a primeira vez que faz aquela 5 competição. segundos, 5 Cinco segundos também não é segundos. E é a 6 primeira vez que faz aquela competição. Os não é? 10 mil metros é a primeira vez. Pois. E ela, pronto, acaba por ser a melhor nacional, porque a segunda melhor nacional, que foi para a seleção. Eu, não é por pelo acaso, Braga, dei os parabéns, foi você pela viu. seleção.
A segunda nacional foi a 26ª, salvo erro. Por isso, ela continua a ser a melhor atleta neste momento, na estrada e no cross. É claro que Parabéns. sim. Parabéns para Braga. Vamos terminar, caros amigos. Desde já, muito, muito obrigado a todos vocês aí em casa, porque foi verdadeiramente espetacular o programa de hoje. Praticamente 2.500 pessoas. Eu vou pedir a cada um 10 segundos para as despedidas. Começamos pelo quarto lugar. Esta semana vai haver mais nojo. Até para a semana. Machado, Boa noite a vocês e a quem nos acompanhou. Muito obrigado por nos ter acompanhado e para a semana que os esperamos. E esperamos que o Braga continue no lugar que está, que é o que eu espero até ao fim agora. Libório. Pessoal, está-se bem, não façam mal a ninguém, como sempre, um abraço a todos, mas um abraço enorme às pentacampeãs nacionais. O Benfica no futebol feminino foi pentacampeão. Só um abraço para todas elas e, pessoal, cuidado, olhem sempre aos dois lados, se não são rasteirados com a cabeça. Vitinho. Lá para casa quero desejar uma muito boa noite para vocês, uma boa semana, uma boa Páscoa, uma boa Páscoa e que corra tudo bem e que para a semana estejam cá outra vez a acompanhar-nos, que realmente vocês tentamos fazer um programa para vocês que vocês gostem e vocês tenham gostado do programa e tenham feito os likes, façam mais. Uma feliz Páscoa a todos vocês. Caros amigos, tenham uma ótima Páscoa, tenham uma ótima semana, fiquem bem, nós voltaremos aqui na segunda-feira, sem muito nojo, mas com uma discussão muito acalorada. Golim, fique na nossa companhia e uma vez mais, meta aí o like. Boa noite.